Boa noite, gente. Como estamos todos? Todo mundo bem? Aqui tá, como vocês sabem, tá aquele tempo lindo, maravilhoso, com chuva, com frio. Hoje, agora à tarde, nós temos o quê? 15 graus. Gente, para um verão, tá muito. Não estamos tendo verão. Por enquanto, não, tá? Foi um dia de chuva hoje. Agora tem um solzinho brilhando ali fora, mas a temperatura está bem baixa. Finalmente um solzinho brilhando. No final da tarde, já são quase 8 horas da noite aqui. Falta 10 para as 8. Agora que o sol resolveu aparecer. Para vocês terem uma ideia. Mas vamos continuar na nossa luta, na nossa labuta, no dia a dia, né? Tomando um chazinho quente de todos os dias para poder manter a saúde. Porque com essas mudanças climáticas, assim, a gente tem que se adaptar, né? Eu quero dizer uma coisa a vocês. Estudando o livro do Apocalipse, estou percebendo que, apesar de tudo o que aconteceu, dos ais que já houveram, dos selos que já foram abertos, né? E das trombetas que já foram tocadas, os selos, quando eles foram abertos, eu, na minha concepção, imagino que as pessoas da época em que isso vai acontecer tomaram isso como coisas naturais, tá? Os meteoros caindo na Terra, isso é porque acontece mesmo, sabe? Aconteceu antes, vai continuar acontecendo, sabe esse tipo de coisa? O povo não levou isso para o lado espiritual, tá? Quando houve as duas testemunhas, depois que o profeta comeu o livrinho e que o Eterno falou, agora você vai e profetiza, né? Tudo aquilo que você engoliu, você vai botar para fora em profecias, porque ele diz aqui, ó, importa, o versículo 11 do capítulo 10. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O Senhor está dizendo, João, você vai profetizar outra vez. Por que o Senhor disse outra vez? Eu não vou entrar nessa questão. Não vou entrar nessa questão. Mas o Senhor disse exatamente isso. É uma coisa para nós pensarmos, tá? E aí, vem as duas testemunhas, que foi como se fosse um break, né, que deu entre as trombetas, até que a sétima trombeta fosse tocada. Veio então as duas testemunhas que aí mostrou para o mundo que não era uma coisa natural, que o que estava acontecendo com a terra era envolvendo a espiritualidade, tá? Foi uma forma do Eterno dizer, gente, acorda que a coisa é eu quem estou fazendo. Tudo que aconteceu antes, essas destruições todas que houve, que acabou com a terça parte da terra, foi eu quem fiz. Tá? É como se o Eterno estivesse dizendo, acorda, povo. Porque aí vieram as duas testemunhas, que passaram 3 anos e meio fazendo todas aquelas maravilhas. Mesmo assim, não se converteram. Mesmo as duas testemunhas tendo sido ressuscitadas no meio deles e levada aos céus, aí que a revolta se tornou pior.
porque nós vamos ver o que aconteceu. Com o abrir da 7ª trombeta, houve aquela manifestação angélica. O Senhor mostrando para o povo, porque quando as trombetas soaram, eles ouviram que o Senhor reina e que Ele é poderoso, etc. Mas mesmo assim não mudou o coração do povo. Nós lembramos muito bem das profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, em que o Senhor falava. Depois também depois da Babilônia, o Senhor mostrando através daqueles três últimos profetas. Mesmo assim, o coração deles não amoleceu, porque quando Jesus veio, depois do último profeta Malaquias, que quando o Senhor veio 300 anos depois, o que eles fizeram com o Messias? Crucificaram. Então, não houve mudança. E agora também não está havendo mudança. Para falar a verdade, gente, nós não merecemos a Arca da Aliança. Não existe aliança entre a humanidade e o Eterno. Não existe. Jesus de Nazaré tentou emendar essa aliança, mas os homens continuam rebeldes e não querem ouvir. Lembra quando eu disse, quando ele falou para aquela igreja, não lembro qual que é a igreja, que ele falou, eis que estou à porta e bato? Ele estava falando qual que foi a igreja? Eu até chorei muito, né, quando eu li isso, porque a gente sempre ouve pregações sobre esse texto, pensando que é com relação aos não crentes, mas o Senhor estava falando aqui com uma igreja. Qual que é? Eu quero lembrar qual que é a igreja. Inclusive, eu chorei bastante, né? Deixa eu ver qual que é a igreja. Gente, eu estou tentando achar a igreja aqui. Tenha paciência aí, viu? Tenham paciência, porque isso é muito importante. Conheço as tuas obras, não é essa? Vamos começar lá de novo. Com as suas obras, tens expressão, lembra-te de onde arrepende, tu tens, te moverei. Não, tu tens ouvido, não é essa. Conhece as tribulações, não temos as coisas, escutar e mas achei, contudo, tens o nome, negaste a fé. Não é essa também. Gente, onde que tá isso? Mas também tem essa de algumas pessoas. Não tô achando não. A igreja de Laodiceia. Foi a igreja de Laodiceia que o Senhor disse isso. O anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, se zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, entrarei em sua casa e conhecerei ele comigo. Pois é. A uma igreja o Senhor disse isso. Eu me lembro de uma coisa. No princípio da igreja, no princípio, logo depois do Pentecostes, que Pedro e João foram para o templo. Eles ainda estavam indo ao templo de Jerusalém. Eles estavam sendo aceitos no templo ainda. E eles encontraram aquele homem que pedia esmola na frente do templo. E o que Pedro disse a ele? Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A igreja de Laodiceia era rica, mas não tinha mais o Espírito Santo. Não podia mais dizer levanta e anda. As nossas igrejas hoje são ricas, não tem falta de nada. As igrejas são lindas, maravilhosas. Mas elas têm o poder de dizer levanta e anda. Versículo 12 de Apocalipse. Não. A mulher e o dragão. Gente, Apocalipse não é fácil de ser entendido. E esse aqui, eu dormi essa noite pedindo a misericórdia do Eterno para que Ele me ensinasse, para que Ele entrasse nesse momento aqui, nessa nossa leitura, e me dissesse, nos ensinasse o que Ele quer dizer com isso. Não é fácil o Apocalipse. São coisas que a gente ainda não consegue perceber, porque esse tempo ainda não chegou. Quando esse tempo chegar, talvez as pessoas que vão estar estudando Apocalipse vão entender, como nós hoje entendemos o que nós já estudamos nos profetas e que já se cumpriram, tá? Talvez essas profecias aqui de João só vão ser entendidas literalmente quando acontecer na época que nós já não vamos estar aqui. Lembra que tudo isso, para acontecer, depende ainda do terceiro templo. Toda aquela coisa que nós estudamos, as duas testemunhas, foi em Jerusalém, no templo. E por que ela foi chamada de Babilônia? Por que ela foi chamada de Sodoma e Egito? Porque Jerusalém não era mais santa. Ela estava contaminada. Era como um Egito, como uma Sodoma, mesmo com o templo lá. Porque a aliança do Eterno não está mais lá. Versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho.
Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos trabalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nelas habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, também que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, até o seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam o mandamento de Deus e mantêm o seu testemunho de Jesus, e o dragão parou sobre a areia do mar. Com certeza, esse texto, esse capítulo 12, está se referindo a muitas situações ao mesmo tempo e ligando todas essas situações numa só. O dragão, que arrastou com ele a metade das estrelas, que são os outros anjos que ele arrebatou junto com ele quando ele se revoltou contra o Eterno e causou aquela dissensão no céu. Então aqui, quando ele fez isso, já estava preparada aquela mulher na eternidade, que seria a mãe de Jesus aqui na terra. Ela já estava preparada e grávida no mundo espiritual. O dragão tentou atrapalhar o plano do Eterno desde lá de cima, não só aqui na terra, quando Jesus nasceu. Porque quando ele tentou de novo aqui, quando a mulher já estava aqui e a criança nasceu, ele também tentou pegar, mas ele não conseguiu. Olha aqui. A mulher fugiu para a sua cauda, ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações. Quando ela conseguiu ter o filho aqui, que o dragão viu que não havia conseguido impedir que o varão nascesse. Louvado seja o Eterno. Ele resolveu perseguir a mulher. O filho já estava protegido. A mulher, olha aqui, ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger as nações, e o filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E aí ele se revoltou contra a mulher. E aí ele levantou uma perseguição contra os filhos, outros filhos dessa mulher.
quando nós falamos que Maria é a mãe de todos, não é uma invenção da Igreja Católica, não. Está aqui, está aqui. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam o mandamento de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, que é o filho de Maria. E o cântico da grande voz, uma grande voz só, gente, não foi um coral, não. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Por certo, esse anjo dizia: você foi criar aquelas criaturas, o que é que eles estão aprontando lá embaixo? E eu que estou regendo a vida deles, viu? Você criou, não foi? Você não criou? Pois é, mas quem manda neles agora sou eu. É, era assim que ele fazia. Mas aí ele não impediu. Ele não conseguiu impedir o nascimento de Jesus, mesmo tentando fazer isso lá em cima, antes mesmo, quando no mundo espiritual Maria já estava lá grávida. Olha aqui, ela estava grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E quando ela deu à luz aqui na terra, depois de um tempo, o filho foi levado. E aí a raiva dele, porque ele não conseguiu evitar que esse filho fosse o cordeiro, eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte, versículo 11. Quando ele não conseguiu impedir que o cordeiro fosse levado e sacrificado, ele se revoltou contra a mulher e contra os outros filhos que essa mulher teve através de Jesus de Nazaré. E aí ele levantou uma guerra contra os filhos dessa mulher. Gente, essa guerra até hoje está acontecendo. Ela não acabou. Não. Ela aconteceu lá em Israel, com perseguição dos primeiros crentes. Eles fugiram para a Mesopotâmia, para a Síria, que hoje é Turquia, Irã, Iraque, e Síria, esse povo aí. Foram perseguidos depois pelos otomanos e depois pelos muçulmanos, depois otomanos, depois foi vindo e vindo e vindo, e nós temos até hoje perseguição pelo mundo afora contra os cristãos. Você vai num país muçulmano, eles matam os cristãos lá igual água. Essa parte ainda não acabou. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam, está no presente, não é no passado, não é os que guardavam, não é os que guardam. Então ele está dizendo, ó, os de hoje, agora, nesse exato momento, essa luta é contra os filhos dessa mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Gente, isso é muito importante. E o dragão parou sobre a areia do mar.
Ele está esperando. Ele está aí, de boca, tá? Para engolir todos nós. Esse rio, que ele diz aqui, então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Essa água, para mim, significa a perseguição que foi lançada contra os filhos dessa mulher. Da que deu à luz. Há um filho que vai reinar eternamente. A perseguição que veio como água em cima desse povo. Até hoje. Até hoje. Essa é uma visão, foi uma visão bem estranha para João. Bem estranha para João. Uma profecia muito difícil e que perpetua até hoje. Perpetua até hoje. Começou na eternidade, gente. Essa profecia de João começou na eternidade e perdura até agora. Não pensem vocês que as coisas vão ficar melhores. Não. Elas vão continuar como elas estão agora, vão continuar assim, guerra em cima de guerra, perseguição em cima de perseguição. Mas uma coisa é certa, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Para os que guardam a palavra da verdade e a certeza e o amor a Jesus de Nazaré. Não existe outro caminho, gente. Não existe outro profeta. Não. Não existe. Ou é Jesus, ou você se lasca. É só Jesus. Só Jesus. Vou encerrar lendo aqui. Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, vamos nos apegar a Jesus de Nazaré. Como eu já disse muitas vezes, é o nosso cordão umbilical. É o nosso refúgio, fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Que o Eterno te abençoe e te dê um bom sábado aí, tá bom? Tchau, tchau.